Nesta sexta-feira, 15, a imprensa divulgou que os Estados Unidos suspenderam o visto do ministro da Saúde, Padilha, de sua esposa e da filha de apenas 10 anos. A justificativa? A criação de um sistema de escravidão moderna com médicos cubanos, denunciado internacionalmente. Enquanto a mídia e políticos de esquerda gritam covardia, eu te pergunto, será mesmo? Quando olhamos para tantas famílias brasileiras destruídas por arbitrariedades, entendemos o que é de fato crueldade. É disso que vamos falar agora. Fica comigo até o final desse vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Afinal, a verdade precisa prevalecer. Eu nunca gastei tanto tempo na minha vida para fazer a pesquisa, buscar o material para produzir um vídeo como esse agora. Somando tudo, foram acho, umas 7 horas de pesquisas, buscas na internet, edição de vídeos, para sentar aqui e gravar esse vídeo. E eu vou te dizer uma coisa, isso acabou comigo. Produzir esse vídeo que eu vou gravar agora, só a busca do material para produzir esse vídeo, assim, acabou com o meu final de semana, meu coração tá arrebentado. Mas eu sentia que eu precisava fazer isso. Vamos lá? Espero que eu nunca tenha que fazer isso de novo. Ontem saiu na imprensa que o governo americano havia suspenso os vistos do ministro da Saúde, Padilha, da sua esposa e da sua filha de 10 anos. A partir de agora, ele e sua família não poderão mais entrar nos Estados Unidos. Essa é a punição que os Estados Unidos está aplicando porque o Padilha criou um sistema de escravidão dos cubanos, né, dos reféns da ditadura cubana, que é denunciado no mundo inteiro. Né? Eu não vou entrar especificamente nesse assunto, mas é um dos programas mais perversos já instituídos por um governo no mundo. E foi o governo brasileiro que fez isso sob o comando desse cara, Padilha. E aí eu vi a imprensa, o Padilha, a esquerda, revoltados com tamanha crueldade. A crueldade de sustar o visto para uma família ir para a Disney. Essa foi a punição. Né? Essa família não vai poder ir para a Disney. Mas o Padilha pode beijar a filha dele todas as noites antes de dormir, pode abraçar ela antes dela ir para a escola, tá? Pode abraçar a sua esposa. Eles estão juntos e confortáveis em suas casas. Só que a reação do Padilha foi essa aqui. Ó. Primeiro, Júlia, eu estou absolutamente indignado. É uma atitude de covardia, um ato covarde, que atinge uma criança de 10 anos de idade, que atinge a minha esposa. E as pessoas que fazem isso, e o clã Bolsonaro que orquestra isso, tem que explicar, não para mim, nem só para o Brasil, para o mundo inteiro, qual o risco de uma criança de 10 anos de idade pode ter para o governo americano. É uma crueldade, 10 anos de idade. O que foi feito? A filha dele agora não pode ir para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos não querem receber uma família cujo pai ajudou a escravizar reféns de uma ditadura. Essa foi a punição. Ele continua com a sua filha ainda dorme em casa, sua filha está bem alimentada. Né? Ela simplesmente não vai poder ir para os Estados Unidos porque o pai dela criou um sistema de escravidão moderno. Gleisi Hoffmann também publicou isso aqui. Ó. Punir uma criança, a família do ministro Padilha, como fez o governo Trump, provocado por Bolsonaro, é muita covardia. É assim que age a extrema-direita e seus cúmplices. Mas o Brasil se orgulha do ministro que fez o Mais Médicos, um sistema de escravidão, e de toda a sua equipe. Salvaram vidas, ao contrário do que Bolsonaro fez na pandemia. Então ela saiu em defesa, chamando de covardia. Aí, quando eu vi isso, e a Andréa Sadi na Globo, e todos os jornalistas da Globo, gritando com ódio, dizendo que é muita crueldade, é muita perversão, eu não aguentei de indignação. Porque eu comecei a lembrar de todas as famílias que foram destruídas, de todas as ações do Alexandre de Moraes, da imprensa brasileira, do sistema do STF. E aí eu decidi que eu vou fazer uma memória. Essas crianças, essas famílias precisam ser lembradas. Então eu te peço a sua atenção para você entender, agora sim, o que é covardia, o que é crueldade. Tá preparado? Eu vou te falar, preparar isso aqui acabou comigo. E acho que eu tenho certeza que só de passar por isso de novo vai ser horrível. Vamos lá. Oswaldo Eustáquio, jornalista brasileiro que denunciava os crimes do Alexandre de Moraes lá atrás, quando todo mundo ainda achava que ele ia salvar a democracia. Alexandre de Moraes mandou fazer busca e apreensão na casa do Oswaldo Eustáquio umas 2 vezes, ele acabou numa cadeira de rodas e teve que fugir do Brasil. Essa aqui é a filha do Oswaldo Eustáquio. Nessa época ela devia ter uns 14 anos. O Alexandre de Moraes foi para cima da filha do Oswaldo Eustáquio. Bloqueou a conta, mandou fazer busca e apreensão na casa dela, pegou o celular dela, fechou as contas bancárias dela, pegou o tablet que ela usava para estudar. Sim, Alexandre de Moraes foi para cima da filha do Oswaldo Eustáquio. Isso é democracia, mas não é covardia, tá? Alan dos Santos, jornalista, dono do Terça Livre, um dos maiores perfis ou canais de notícia conservadora no Brasil. Teve busca e apreensão nessa casa umas 2 vezes, arma apontada na cabeça da sua esposa grávida. Grávida. Pois é. Alexandre de Moraes mandou fechar o Terça Livre, que é jornalismo, o Alan é um jornalista, e o Alan teve que fugir do Brasil. Tá aqui a família do Alan dos Santos. Ele teve que ficar 3 anos sem ver a família dele. 3 anos sem ver a sua filha, TT, que é uma criança linda, que precisa de necessidades, que tem necessidades especiais. 3 anos sem ver a esposa e os 3 filhos. 3 anos. Daniel Silveira, eu fiz questão de pegar esse print, porque esse foi o vídeo que o Daniel Silveira gravou, que fez com que o Alexandre de Moraes o condenasse a 9 anos de prisão.
por um vídeo. 9 anos de prisão. A injustiça foi tamanha, Bolsonaro deu a ele a graça, mesmo assim Alexandre de Moraes ignorou a graça presidencial e colocou o cara na prisão. E depois foi pra cima da esposa. Moraes determina bloqueio de redes e contas bancárias da mulher do Daniel Silveira, a Paola da Silva Daniel, porque ela estava desesperada pedindo ajuda pro seu marido. E ela era advogada constituída também no caso do Daniel Silveira. Tá aqui a filha do Daniel Silveira, que também ele não vê há aproximadamente 5 anos, enquanto está morrendo na cadeia. Esse é o Daniel Silveira agora, tá? Morrendo, sendo torturado e morrendo na cadeia. Alexandre de Moraes tentando impedir que eles tenham o devido tratamento médico. Esse aqui o Brasil conhece. Esse aqui é o Clezão. O Clezão participou dos atos do 8 de janeiro. Ele chegou lá depois que os atos já haviam acabado. Tá aqui o Clezão com a sua família, sua esposa e suas filhas, que estavam prestes a entrar na faculdade de medicina, já haviam passado. Mas depois que o pai foi preso, elas não tiveram condições psicológicas de entrarem na faculdade de medicina. Clezão morreu na cadeia, mesmo com a Procuradoria-Geral da República dando parecer que ele estava mal, ele ia morrer, ele precisava ser solto. Alexandre de Moraes negou a liberdade ao Clezão. Clezão morreu na cadeia. Essas meninas agora não têm mais o seu pai. Isso é covardia. Adalgisa, 67 anos, com a sua netinha. Adalgisa é uma idosa, uma vó, mãe, que participou, que estava lá no 8 de janeiro, presa com profunda depressão, pensa em morrer, crise de ansiedade. Essa é a Adalgisa hoje. Imagine essa aqui. Imagine sua avó com 67 anos de idade, nesse estado, numa cadeia. A Adalgisa, uma senhora que nunca cometeu crime algum na vida dela. Uma avó dedicada. Está nesse estado aqui agora. Vamos continuar. Nós temos aí vários casos de mães, tá? Que foram presas. Mães cujas filhas não as verão por muitos anos, ou já não as veem por muitos anos, como é o caso da Débora. A Débora, que ficou famosa com o Perdeu Mané, foi condenada a 14 anos de prisão. Nunca tinha feito nada errado na vida dela. E aqui eu peço a sua atenção. Esses aqui são os filhos da Débora, gravando um vídeo. Eu sou o Rafa, eu sou filho da Débora, minha mãe da presa. Eu quero muito que você nos ajude a tirar ela de lá. Por favor, nos ajude, a gente quer muito. A gente quer muito que ela saia de lá. Isso é covardia. Isso sim é covardia. Jusilene, idosa de 62 anos, estava lá no 8 de janeiro também. Não quebrou nada, é uma idosa. Foi espancada na cadeia por ser bolsonarista. Condenada a 14 anos. Idosa presa nos atos do 8/1 apanha na cadeia por ser bolsonarista. 14 anos de prisão. Apanhou na cadeia. Imagina a sua avó apanhando na cadeia porque ela participou de uma manifestação. Essa aqui é filha de alguém. Ela é do meu estado de Goiás. Essa menina foi presa e passou 6 meses presa. Sabe por quê? Porque ela compôs uma música que era tocada nas manifestações. Escuta isso, porque a música dela era tocada e diversas vezes nas manifestações. Essa aqui. Me levanto, levo meu povo comigo, juntos vamos andando pra um lugar melhor, bem além do rio. 6 meses presa. Ela é filha de alguém. Tá. Continuando. Essa aqui também é só mais uma filha que eu gostaria que você escutasse o que ela tem a dizer. Tá. Vindo de um voo 3h40 da madrugada na Argentina. Vocês não têm noção do quanto tá difícil a vida de todos que estão lá. Não é só a minha que o meu pai tá preso, mas eu falo de todos. Falo por que tá preso, eu falo pelos que estão asilados e os que foram pedir asilo numa intenção de poder ter uma vida melhor, né? Não fugindo dos atos que eles fizeram, não, porque eu acredito que ninguém tem crime. Meu nome é Agnes Guzmão, sou filha da Alessandra Faria e do Jorge Guzmão, 2 seres humanos honestos, trabalhadores e íntegros. Foram justamente presos injustamente e condenados a 17 anos de prisão no Brasil. A prisão dos meus pais foi um golpe devastador. Tá bom? Vamos lá. Isso é covardia. Esse senhor. Nossa senhora, velho. Esse cara tava vendendo água. Ele estava vendendo água no 8 de janeiro. Como vários outros ambulantes vendiam coisas, porque tinha muita gente lá, tinha cara vendendo algodão doce. Esse cara tava vendendo água. Colocaram a tornozeleira dele. Ele nem sabe o que é a tornozeleira. Ele acha que é um relógio. É o que, pai? Não pode. Tirar esse relógio pra botar dentro de uma caixa do outro canto. Cada minha perna. E você não sabe o que é isso, não? É um relógio? É, olha. Tá certo. Vai tirar, viu? Tenha fé. Poderia ser seu avô aquele lá, tá? Isso é covardia. Isso é crueldade tamanha. É aqui. Cara, preparar esse vídeo aqui, que eu fui buscar esse material, me acabou comigo de uma maneira. Uma das mães com filhos pequenos recebeu liberdade temporária, né? Porque hoje no Brasil você não tem prisão temporária, você tem liberdade temporária.
E ela voltou para casa depois de vários meses e as filhas foram lá revê-la. O pai fez uma surpresa para elas. Vamos ver? Só que ela foi condenada e teve que voltar para a cadeia. Uma mulher que nunca tinha cometido nenhum erro, nenhum crime, foi condenada a 14 anos e voltou para a cadeia. E as filhas, e o filho e a filha, não podem revê-la novamente. Anistia já! Aqui foi quando essas famílias foram lá no Congresso nos implorar, pelo amor de Deus, que ajudasse a diminuir o sofrimento deles. Essa mulher aqui, ó, com a filha, no colo, o marido tá preso também. Anistia já! Anistia já! Anistia já! Tá vendo essas crianças aqui? Os pais estão presos também. Anistia já! Anistia já! Anistia de todos vocês. Vamos lá. O jornalista da Folha chama a pequena Laura Bolsonaro de em rede social. Essa é a imprensa que está indignada, porque a filha do Padilha não vai poder ir para Disney depois que ele cometeu escravidão moderna. Esse aqui é o Felipe Martins. Esse é um dos casos mais absurdos de crueldade cometido pela justiça brasileira, e olha que eu tô falando de uma competição séria, tá? Felipe Martins era ajudante para assuntos internacionais do Bolsonaro, ele foi preso com uma prova forjada que o Alexandre de Moraes mandou fabricar, inclusive ele vai responder por isso, e pode ser condenado à prisão nos Estados Unidos. Ele passou 10 dias numa solitária, 10 dias numa solitária, o que é proibido de acordo com direitos humanos internacionais. 6 meses preso, não pode dar entrevista, preso em casa, basicamente, perdeu tudo que tinha, tá? Inclusive a própria imprensa internacional dizendo que o Felipe Martins deveria estar solto. Ele ficou 5 anos sem ver a filha dele. Na verdade, está até hoje sem ver. Ele fica 2 anos, eu acho. 2 anos que ele está sem ver a filha dele, de 5 anos. E não pode dar entrevistas. Eduardo Bolsonaro. Tudo bem? Alexandre de Moraes não gosta do Eduardo Bolsonaro, está mais do que claro. Eduardo Bolsonaro bloqueou todas as contas bancárias da esposa dele. Isso ou não é crueldade? O que a esposa do Eduardo Bolsonaro tem a ver com toda essa história? Mas ela teve as suas contas bloqueadas, porque o Alexandre de Moraes quer destruir o Eduardo Bolsonaro, como não o alcança, está indo para a família dele. Isso é a definição de crueldade. E para concluir, STF julgará no plenário físico o caso de grávida ré pelo 8 de janeiro. Eles estão, e vão condenar, não se preocupe, tenha certeza disso, eles vão condenar uma mulher grávida pelo 8 de janeiro. Isso vai para o plenário físico, porque o André Mendonça pediu destaque. É isso, pessoal. Esse é o Brasil que a gente vive. E aí eu vejo essa revolta da Gleisi Hoffmann, Lindbergh e várias outras pessoas, porque a filha do Padilha não vai poder ir para Disney. Crueldade. Crueldade. Covardia, porque a filha não vai poder ir para Disney. E o que a gente diz então para as filhas do Clezão, tá? Da Gilza, da Jusilene? Crianças que vão ficar sem ver suas mães por anos e anos. O que pode ser dito a respeito delas? O que você falaria para elas? Filha do Oswaldo Eustáquio, família do Alan dos Santos, esposa do Eduardo Bolsonaro. Crueldade não, é diabólico. O que o Alexandre de Moraes tem feito é diabólico. Bom, era isso que eu queria. Eu me sentia que eu tinha que gravar sobre isso.